Já começamos. São 5 e alguma coisa e 2, segundo o meu computador. Sim, começamos 2 minutos atrasado. Minha internet resolveu me dar um susto antes de começar. Ela não queria funcionar. Olha que ótimo, não é mesmo? Mas agora ela vai dar certo. Tá? França já quer começar a conversar já? Você quer esperar um tempinho, ver se chega mais gente? A gente já vai trocando uma ideia. O que você quer da vida? Me fala aí pra mim. Quer esperar mais gente, né? Já quer dando um oi? Me fala. Enquanto isso, estamos começando aqui mais mais uma live. Não saía a live. Todo domingo a gente vai fazer essa live conversando com a galera. Então, a cada semana vai ter uma pessoa aqui pra gente poder conversar. E é isso, a gente vai ver as percepções das pessoas, vamos ver o que eles estão fazendo, vamos trocar uma ideia. Então eu vou aqui já chamar o Frank, que quer falar comigo, a gente já fazer uma... Vamos lá, hein? Hello! Deu certo! Yes. Cada hora eu acho que é uma novidade, então cada hora acho que vai acontecer algum problema, por isso eu fico meio tensa. Sempre, né? Tecnologia. Mas aí, como é que você tá? Fez a barba por causa das coisas tudo ou não? Porque só pra ficar bonito na live mesmo. A falta de... Eu vi gente raspando a cabeça, eu vi gente... Não tá ainda aí, o pessoal que raspou a cabeça ainda não chegou, mas eles vão chegar. Eu ajudo o pessoal aí a raspar a cabeça. Você ajuda... Ah, não, mentira! Tem uma pessoa que raspou a cabeça aqui entre nós. É verdade. Que ficou incrível, por sinal, ficou lindo. Um dia eu consigo esse... Se quiser ajuda. Vai ter que entrar um pouco na fila, tem o Silvio também. O Silvio já queria ter feito isso aqui, ó. Já não conseguiu, já ficou tenso comigo já. A gente compartilha. Leva duas maquininhas. Vai cada um de um lado. Duas. Falando no demônio. Não pode falar demônio com a live profissional. Bom. Então vamos começar a conversar. Juntei as duas coisas. Eu trouxe umas perguntas já, mas antes da gente começar, e aí, como é que você tá? Você tá em casa? Você tá em algum lugar diferente? Eu tô em casa. Vai falando aí que eu vou pegar o fone. Tá bom. Fone ajuda? Acho que era bom para todos nós. Então A gente deixa eu vai pegar botar fone. Deixa eu pegar um fone aqui rapidinho. Não, era porque eu tava ligando as coisas mesmo pra ver se o fone funciona. Fui botar um fone Bluetooth. Uau! Consegue me ouvir? Consigo. Profissionalismo, não é mesmo, querida? Agora que o negócio é profissional. Mentira, me deram essa dica no meio da aula, dando aula. Por que você não tem fone? Por que você não bota o Bluetooth que você consegue ficar longe? Olha. Obrigado pela dica. Aprendendo. Estamos todos, né? Estamos todos aprendendo a como utilizar a tecnologia a nosso favor nessa hora, né? Pois é, e eu sou uma pessoa muito cabeçuda. Até agora, é tanta live, é tanta coisa que eu fico assim, gente, não consigo ruim acompanhando agora, então eu tô muita coisa. E aí também nunca dei aula. Eu sempre fui mais dessa coisa do contato físico, né? De estar ali e tal, então nunca tive que dar aula também online.
aí ter que dar aula, então é tudo uma adaptação, né? Espaço, usa o fone que a gente consegue te ouvir melhor e o Bluetooth você consegue ficar longe do celular. Sim. E tal. Que nós... Acho que todo mundo. Só a Maíra que já foi visionária. Já estava fazendo as aulas online. Silvio, para de fazer propaganda no meio da live dos outros. Você está falando das lives dele. É feio. Bom, então você está preso, isolado, como é que você está em casa? Me conta aí como é que tá em casa. Mas por incrível que pareça, tem muita coisa para fazer, né? Por conta da escola, tudo, a gente está tentando não ficar para trás nesse momento, né? E ter que se reinventar. Acho que o mundo inteiro está se reinventando por conta do coronavírus e das restrições que ele traz. E esse trabalho, né, é bem desgastante emocionalmente, porque a gente tem que realmente se dedicar e achar soluções, achar formas de fazer as coisas, manter as pessoas conectadas, né? Porque quando a gente está falando de dança, né, a gente sempre tem a questão do contato físico, do estar presente, né? E a integração entre as pessoas é provavelmente a parte mais importante de tudo isso, né? É estar junto com outras pessoas. Então, como que você faz isso virtualmente, né? Como é que você promove uma experiência de comunidade virtualmente, com cada pessoa no seu canto, né? Como que você mantém seus alunos conectados com a escola, com você, com os professores, entre eles, né? Então, isso traz um monte de desafio novo para todos nós enfrentarmos, né? E aí você acha que é um desafio que vai continuar quando isso tudo que a gente imagina, né, que acabe? Você acha que é um desafio que vai dar continuidade ou é um desafio que, não, é só agora por enquanto, mas depois que a gente conseguir voltar ao contato físico, vai tudo voltar ao normal? Eu acho que vão ter mudanças que vão acontecer, que vão ficar para melhor, porque a tecnologia, quando bem utilizada, ela é uma ferramenta incrível de conexão, né? Vejamos aqui. A gente nunca fez isso antes, né? Mas agora, né? Agora é uma possibilidade, de repente a gente pode expandir essas coisas, né, sendo legais. Vamos fazer um talk com um monte de gente e escolher um tema legal, falar sobre isso, espalhar a cultura, né, através dessas ferramentas, né. A Mayra tá falando aqui, né, fazer o quê? Fazer o quê? E Silvio, eu não sei como chamar em aviãozinho, tá? Você caminho das lives, eu não sei brincar disso. Mas, então, que eu ia perguntar. Então, aí você diz que, tipo... E aí, você acha que esse é um momento, então, que consegue ser uma forma maior da gente conseguir fazer essa divulgação da cultura no geral? Porque, às vezes, o que acontece muito, pelo menos na minha percepção, né, em relação à dança, é que, às vezes, as pessoas esquecem um pouco o lado de manifestação cultural que cada dança respectiva né, dentro do seu universo, dentro do momento em que ela surgiu. Mas, se você acha que esse é um bom momento para a gente... divulgar mais esse lado e menos um passo para cá, um passo para lá e é só passo a passo e não tem nada de cultura envolvido. Eu acho que quem tá... Como nesse momento tem uma oportunidade maior de você se conectar de outras formas com as pessoas, isso também abre caminho para algumas coisas que talvez estivessem meio escanteadas, né? Um pouco de lado. Então eu acho que abre essa oportunidade de você mandar um vídeo para os alunos, eles estão mais receptivos a ver um vídeo antigo, de você mandar um áudio, uma explicação via vídeo e eles pararem para assistir no meio do dia, porque eles têm esse tempo, né? Eu acho que é uma questão de gerenciamento de tempo e do que você passa também para as pessoas. Mas de uma forma geral, eu acho que a gente tem sempre essa obrigação de ir deixando alguns ganchos em aula para despertar o interesse cultural nos alunos, né? Porque isso é nossa responsabilidade, né? De falar, olha, essa dança é muito legal, mas sabe por que ela é legal? Então, né? E aí você começa a falar do passado, da história, tá vendo esse passo, da onde que ele surgiu? Então, eles faziam por causa disso, por causa dessa influência, porque o dia a dia deles era assim. Aí você mostra dançarinos antigos, dá o nome, você vai, né, alimentando essa vontade da pessoa saber mais sobre a cultura e também de despertar o interesse mesmo, né? De dar a oportunidade da pessoa ver que esse universo é maior do que só a dança, né? Porque todo mundo começa por algum lugar, né?
Eu comecei vendo um vídeo no YouTube, eu olhei e falei, nossa, que negócio legal, que bagulho louco, olha essas pessoas voando. Não era o Reza Pop, era um vídeo do Ultimate Lindy Hop Showdown, um monte de dançarino, né, pesado, assim, dançando, fazendo um monte de aéreo. Eu não tinha a mínima ideia do que eles estavam fazendo e eu achei legal demais, né? E aí, aos poucos, você vai pesquisando o que é, como funciona, e você vai descobrindo que existe todo um universo por trás maravilhoso aí do jazz e de toda essa cultura, né? Então acho que é a nossa obrigação como professores Você acha que é... Você é um entrevistado, continue, por favor. Não, é que aí acho que a gente tem essa obrigação, né, de como professor estar sempre deixando esses links para os alunos irem cada vez se envolvendo mais, né? E, né, respondendo a parte da pergunta que você falou, se esse é o momento, eu acho que todos são os momentos que a gente deveria fazer isso, mas que nesse momento, por uma disponibilidade de tempo maior e deles estarem mais dispostos a usar essas tecnologias, eu acho que abre essa oportunidade para a gente empurrar um pouquinho mais esse lado, que eu sei que você também é super fã, né, e acho que é o que faz essa cultura. Esse negocinho aqui rapidinho, tá em casa na Páscoa? Toma isso aqui, ó, só pra você ver rapidinho. Só de esse videozinho. Aliás, tá em casa. Eu tô vendo uma websérie muito louca aí de All Means e Leon James. Ah, é? Eu ia perguntar, indica aí. Eu indico. Gente, tá rolando um papo super legal, com uma análise super bacana sobre, né, dançarinos antigos, que é o Leon James e o All Means, que a Cíntia tá fazendo aí no perfil do Lindy Riot. E tá super bacana. Quando você começou a falar, eu não, indica aí que eu quero assistir. Quero, né? Mas eu tô meio que fazendo também. Bom. Mas, não, só então complementando. Fala. Uma coisa que eu tô achando muito legal disso que você tá fazendo é porque você mostra o seu processo, né? Então acho que isso também acho que é uma coisa que a tecnologia traz essa oportunidade das pessoas acompanharem esses processos. E é muito legal ver os profissionais não chegando com as coisas prontas, mas esse é o processo pelo que eu passo. Isso é o que vocês também vão passar, essa é a experiência, né, do aprendizado, do buscar. Então, eu acho isso bem, bem legal. E é mostrar várias coisas, né? É mostrar o processo, é mostrar que todo mundo consegue também tentar seguir um processo, né? Mesmo que seja igual ou diferente. É uma ferramenta que a gente tem, mas aí, de novo, é que eu também falo muito lá, né? É não deixar o professor de lado, a figura do professor também de lado, né? Que isso é só mais uma ferramenta que a gente tem, mas ainda assim existe a questão de ter aula, ter um olhar mais experiente e tudo mais. Sim, super legal. Oi, Gabi. Gabs. Tô zoando. Gabs. Bom, você falou sobre... na verdade, estava aqui incluído e acabou que você falou, vou aproveitar um gancho que você falou lá de trás. Você falou que você começou, e aí eu queria que você contasse um pouquinho, né, para quem não... Para as pessoas que estão aqui, que vão assistir isso depois, não sabem quem é o Francisco Nogueira. Conta um pouquinho pra gente desde quando você chegou isso aqui, desde quando você chegou isso tudo era mato. Você falou um pouquinho do vídeo e tal, e como é que você chegou nesse vídeo? Foi tipo do nada, aquelas indicações do YouTube, você estava vendo um vídeo sobre stand-up comedy, de repente, gente, deixa eu ver aqui esse vídeo da galera dançando, sei lá. Como é que foi que você chegou nesse vídeo que você falou, que deu o start para você, e aí a gente vê mais uma vez a tecnologia aí, né? O Leonard fez livro, né? Viu num livro, foi atrás de um VHS. Pois então a gente tem esse privilégio. Mas conta um pouquinho como foi esse processo de você achar esse vídeo, de onde foi que você achou, e quem é o Francisco Nogueira desde quando ele chegou tudo isso era mato. Vamos lá. A gente tem 1 hora de live só, tá? Eu sei, eu vou ser curto, vou ser direto, senão... Aliás, já exatamente para ser curto, eu não vou citar todos os nomes e histórias, vou falar por cima, porque senão, né? São já 12 anos que a gente está trabalhando com isso. Vou ter que ter umas 3 lives aqui para terminar só essa história, vai. Tô brincando. Vamos lá. Eu comecei, na verdade, dançando rockabilly, né? Rock anos 50, 60, e eu dançava num lugar que chamava The Clock, que infelizmente fechou, e muita gente começou lá, né? Dançando e tudo mais. Com rock and roll, com rockabilly,
E o Gil, que na época era o professor e dono lá, ele chegou para mim e falou: você precisa conhecer o avô do Rockabilly, que era o Lindy Hop, é muito legal, vai lá ver uns vídeos, eu sou fã de um vídeo, depois a gente pode até postar o vídeo, esses 2 vídeos, que ele Manda era o o link, vídeo por da favor. Kevin e Carla, que super legal, Dancing by Me, Beast do Shane, e o do LHS que eu comentei. E aí eu vi, foi paixão à primeira vista, e aí eu falei, nossa, que louco, vou procurar para fazer aula. E aí eu fui procurar para fazer aula, não tinha onde fazer aula, né? E aí a gente não tinha onde fazer aula, e aí a gente fala, bom, vamos tentar, né, ir atrás dos lugares, o que tem, o que não tem. E aí acabei achando, na verdade, 2 lugares que tinham pequenos interessados em fazer, que era no Andrei Udiloff e na Companhia Terra, né? E tem uma história depois ainda aí por trás, mas acho que até, por exemplo, a Maíra depois é melhor de contar essa parte da história, porque eu não vivi essa parte da história, né? De como que chegou em São Paulo, já tinha alguns professores que já tinham feito aulas de Lindy Hop, já sabiam, mas não tinha uma comunidade, não tinha aula regular, né? Eram 2 grupos bem isolados de interessados. E aí, eu com muita vontade de dançar, comecei a me enfiar, né? E pegar o e-mail de todo mundo e querer organizar algumas coisas para a gente ter aula, ter workshop. E aí a gente começou a movimentar um grupinho para a gente começar a se reunir para treinar e tudo mais, né? E aí, a partir daí, né, vão acontecendo um monte de coisas, porque aí a gente vai conhecendo as pessoas, né? A Carol Oliveira conheceu o pessoal do Rio, ela viajava a trabalho para ir conhecer o pessoal daí. Aí aqui ela também foi ela que conheceu a Maíra, acho que era na Dance for All, e aí também tinha, né, já descobriu mais algumas pessoas interessadas ali, aí a gente juntou essas coisas E e que ano foi organizou isso? Só... Foi em 2009, 2010. 2009, eu acho. Por aí. Então eu comecei em 2008, 2009 a gente começou a fazer aula, ir atrás das coisas. Aí 2010, né, foi ganhando um pouco mais de corpo. E aí a gente vai, na verdade foi só escalando isso, né? Porque assim, legal, achamos mais uma pessoa que gosta. Pô, onde que a gente vai dançar? Não tem onde dançar, vamos tentar achar banda. Aí caça todas as bandas de jazz em São Paulo para achar qual que toca swing jazz. Aí vai num show, aí chega nesse show, vê mais uma pessoa que... Pô, tem gente dançando com essa música, quem é essa pessoa? Vai lá, no caso era a Charlene, por exemplo, a Charlene Ten, dançando. E aí, pô, que legal, vocês dançam isso, eu não sabia nem fazer um swing out, já dançava há 1 ano. Né? Porque... O negócio era amar, tem que, né? Tem que batalhar para achar os lugares. E aí, a partir daí, eu fui... Eu sou muito dedicado a essas coisas quando eu gosto e quero fazer acontecer, né? Então, eu fui atrás de continuar fazendo e, no meio do caminho, fui encontrando pessoas maravilhosas que também queriam fazer acontecer, né? Então, a gente formou o grupo dos Hopaholics. E aí a gente começou a organizar festivais trazendo o pessoal da Argentina, que aí a gente já conhecia também o pessoal do Rio de Janeiro, da Argentina, isso em 2011. E aí a gente organiza um festival trazendo o Gaston e a Tina, né? Aí tem também o Manu e a Mariel que tiveram um papel super importante na história aqui. E aí quando eles vêm, o pessoal do Rio vem fazer aqui também o workshop. E aí eles chegam assim e falam, então, a gente tá querendo organizar um festival lá no Rio, vocês não querem ajudar a gente? Pô, vamos ajudar. E aí surge, né, o festival que acho que deu o boom aqui no Brasil, que foi o BSOE, né, que nós fizemos parte, você também, que foi incrível, porque no primeiro BSOE a gente trouxe a Norma Miller para o Brasil, que é, para quem não sabe, é a rainha do swing, faleceu, infelizmente. E ela veio após 70 anos, né, da chegada dela a primeira vez no Brasil com os White Lindy Hoppers. Então ela tinha vindo em 1941, que é até por isso o nome da minha escola.
E ela vem e lembra de tudo, e a gente faz um festival com a Rainha do Swing aqui no Brasil e mais 10 professores internacionais que vieram apoiar. E a gente teve apoio da Frank Manning Foundation através do Elliot. A gente traz o maluco do Chester pela primeira vez e conhece essa figura incrível, né? O Chester é um dos nossos grandes mestres, provavelmente quem mais entende de Authentic Jazz, né, no mundo hoje em dia, né, do legado, pelo menos de acordo com a Norma, ela falou, né? Eu perguntei para ela, quem a gente, né, quando você não estiver mais, falou, olha para o Chester. Ah, travou! Voltou. Né? Voltou. Voltou, mas deu para ouvir? Parou quando a Norma fala do Chester. Eu perguntei para a Norma, né, para quem que a gente olha quando você não estiver mais aqui. Ela falou, olha para o Chester, né? Ele sabe, ele é a pessoa que sabe mais sobre Authentic Jazz e vai saber passar adiante, né? Tipo, ela fez assim, olha para o Chester que ele sabe tudo. Tipo, com o jeitão dela e tal, né? E, bom, a partir daí, em 2011 a gente começou a organizar esses grandes festivais internacionais. Acho que a partir daí também surgiu o grupo os B-Hoppers, né, no BH. Em BH. E acho que a partir daí todo mundo se empolga bastante, começa a ter bastante intercâmbio, Rio, São Paulo e tudo mais. Começa a surgir também escolas aqui em São Paulo, né, a Swing Out Studio também e tudo. Então acho que a gente começa a organizar festas regulares aqui em São Paulo, né, com a Vintage. A Vintage surge logo em 2012, logo após o segundo BSOE, para incentivar a cena, que é um projeto que a gente teve, né? Para quem não sabe, essas festas todos esses festivais foram todos financiados pela gente, e a gente, na verdade, só enfiava dinheiro, e ainda e a gente enfia só dinheiro e só perde dinheiro, mas a gente ganha em muitas outras coisas, né? Então, quem faz isso faz por amor durante muitos anos. Muitos e muitos anos mesmo, né? Muitos e muitos anos. Muitos anos mesmo de investimento financeiro, tempo, dedicação, por amor a uma forma de arte, uma forma de se expressar, uma forma de vida também, né? Que essa dança traz. Então, aí a partir de 2012, também aqui vai crescendo as coisas, eu também comecei a dar aula, eu já dava aula, mas comecei a dar aula regular em turma, eu dava aula só particular, porque eu tinha meu emprego como economista. E aí, à medida que as coisas vão crescendo, chega uma hora que eu dormia 4 horas por noite e tinha 2 profissões full-time. Aí eu precisei decidir entre uma coisa e outra, e aí em 2013, eu largo a economia e passo a me dedicar exclusivamente a swing dances, né? Com rockabilly, com o Lindy Hop, e aí eu monto a 1941. E aí, a partir daí, a gente continua trabalhando para tentar dar os próximos passos, né? Porque aí acaba o BSOE, porque a organização já não aguentou mais continuar, né? Por desgaste mesmo de vida e problemas internos de lidar com algumas pessoas. Não era mais possível trabalhar junto. Beber até água. E depois... e aí o que eu resolvo fazer também é juntar mais outras pessoas malucas para me ajudar nesses projetos, né? Então aí chegam novas pessoas dispostas a ajudar e querer fazer acontecer, que nem o Agostinho, o Bruno, que ajudou a assumir para acontecer o Rap Cats. E aí a gente começa a olhar os próximos passos, né? Como fazer a escola crescer, como fazer a cena crescer, como aumentar o número de festas. E acho que o último grande projeto maluco que eu fiz foi o Greenlight, né? Que é efetivamente montar porque é efetivamente montar um local para a gente dançar, para a gente ter os nossos bailes, as nossas festas, os nossos festivais, um local físico que seja nosso, específico para isso, né? E eu falo projeto maluco porque todos os projetos que a gente se enfia de fazer tem a dificuldade financeira que é gigantesca. E de alguma forma a gente consegue fazer acontecer apesar disso, né? Então é maluco porque você precisa ter um dispêndio de energia e tempo muito maior do que em qualquer outra coisa para fazer acontecer, porque você tem que literalmente carregar material de construção, fazer tudo, porque você não tem dinheiro para pagar quem faça, né? Então, a gente chegou, levamos
Voltou? Voltou. Mas foi eu que Voltou. travei, eu acho, né? Voltou. Mas eu Peraí, não sei se... internet. Porque eu acho que... Voltou, aê! Beleza. Peraí. Eu te ouço bem. Me ouve bem? Sim. Tá, que eu tive que mudar o fone, porque o Bluetooth eu esqueci de carregar. Bom, então você estava falando, você parou na parte do Green Light, do projeto maluco, de ter que construir tudo. Mas acho que agora voltou, né? As histórias malucas, né? Só para as pessoas terem alguma noção do quão maluco é esse tipo de empreitada. A gente não tem dinheiro para pagar as pessoas, então o que a gente faz? A gente precisava consertar o telhado e a gente teve que subir 1,2 toneladas e 200 quilos de areia e cimento para cima do telhado para refazer a laje. Só que como só tinha dinheiro para pagar um pedreiro que ia fazer o serviço, quem subiu 1,2 toneladas em um dia lá para cima foi eu e o Agostinho. Você carregar 1 tonelada no lombo em cima de uma escada de incêndio é muita maluquice. Tem que ser muito retardado para você se enfiar numa coisa dessa e falar, não, nós vamos fazer, né? E graças a Deus eu não estou sozinho nesses projetos, né? Sempre tem mais uns malucos que se agregam, né? Então, então existe realmente um lado que as pessoas não veem, né? Que é muito oneroso, né? Então não dá para você carregar 2, 3 profissões junto e você tem que dar um jeito de fazer isso acontecer, né? Existe um desafio muito grande entre o sonho, né, e a realidade, que é como fazer o sonho acontecer nessa realidade que funciona através do dinheiro, do capital, que tudo custa muito. Então, você fazer o sonho acontecer, você não pode esquecer dessa outra parte, né? E eu acho que é por isso que muitos projetos de dança acabam não indo tão para frente, né? Porque essa parte é super importante, ela sustenta o sonho, né? Pelo menos no mundo, da forma que ele funciona pra gente, né? Você precisa do dinheiro, você precisa das pessoas, você precisa de todo um envolvimento. Então, eu acho que, né, quando eu falo da minha história, eu acho que tem 2 papéis principais aí durante a minha caminhada. O deles é a questão da comunidade, né? Que eu acho que o que eu mais ajudei foi a ser um hub de pessoas, né? Ajudar a conectar as pessoas para projetos e coisas acontecerem. E a outra parte é exatamente essa. Eu acho que eu consegui ajudar a estruturar coisas que ajudem a sustentar essa comunidade, essa cena em movimento, né? Então, efetivamente, ter professores que hoje em dia vivem só disso, para mim, é uma conquista muito grande dentro da minha história. Porque existem professores que vivem exclusivamente de swing dances aqui em São Paulo, por conta da estrutura que a gente vem montando há 12 anos de dedicação. De novo, gente. Então, isso ajuda. Acho que isso daí a parte da minha história que eu acho que durante esse tempo a gente conseguiu construir, né? Conectar pessoas e montar estruturas para que isso aconteça, né? E eu vivi coisas incríveis nesses 12 anos que na minha carreira de economia eu jamais teria vivido. Então, jamais. Né? Então, é uma experiência de vida incrível que eu não troco por nada. Eu ainda tenho, né, minha dupla identidade, né? Eu não consegui ainda largar a minha primeira. Mas realmente, muita experiência, muita oportunidade que eu tive na vida foi graças ao Lindy Hop, não foi graças à contabilidade. Para quem não sabe ainda, eu sou formada em contabilidade. Uma economista e uma contadora. Como que a gente se enfiou nisso, Cíntia? Como é que a gente saiu desse universo para dança, gente? Na verdade, eu já dançava antes da contabilidade, então eu dou esse desconto para mim. Para você, não, para mim eu dou. Muito bem. E é isso, realmente, para mim, muita oportunidade que eu tive foi graças, de fato, ao Lindy Hop, de viajar, de conhecer lugares, de conhecer pessoas, enfim, muita coisa. Sim. Foi muito benefício. Contar 2 experiências rápidas aqui só.
né, que a gente, dessas coisas malucas que acontecem por causa da dança e do Lindy Hop, né, uma delas foi que eu ajudei a organizar um festival na Suécia, a 500 quilômetros do Círculo Polar, né, O se Gadelha. chamava GADED, se chama Além do Limite, né, Além dos Limites, Beyond the Limits, porque era literalmente isso, a missão lá era a gente fazer um festival como nunca antes, então a gente fez uma aula no topo de uma montanha, a menos 20 graus, né, com música, com tudo, e a gente também fez uma aula num lago congelado, né, e tem vídeos, fotos disso. Então você dançar em cima de um lago congelado na Suécia, a menos 20 graus, é uma coisa muito maluca, que você jamais imaginaria fazer na vida, né, e isso aconteceu, assim, né, então são oportunidades tinha mais alguém do Brasil com você nessa empreitada aí? Tinha, então chegou aí o Gustavo Rocha, a Neuza, a Vivi, o Brunão, quem mais eu estou esquecendo? Não, acho que foi isso, foram essas pessoas aqui, acho que do Brasil que foram. E foi uma experiência incrível para todos nós, assim, de estar lá e de ver a neve, brincar na neve e dançar num lago congelado, coisas assim, assim da vida. Essas coisas, Viajar o mundo para dançar, né? Essas coisas são incríveis. As pessoas que você conhece, você tem amizade no mundo inteiro por causa da dança, né? Muito legal. Quando eu falo com as pessoas, eu falo assim, não, eu tive na Suécia, mas Cíntia, você foi pra Suécia, você tá cheio de dinheiro. Eu falei assim, amor, eu fui trabalhando. Eu fui porque eu conheço pessoas. Ah, você foi para os Estados Unidos, para New Orleans. Ah, eu fui porque eu tenho uma amiga lá, fiquei na casa dela, ela sabia os lugares mais baratos. Não é assim, galera, a gente não tem rico, tá? É só porque a gente tem oportunidade. A dança cria essas oportunidades. Exatamente. Que é o que a gente escolhe também na hora da profissão, né? De você mudar de profissão. Você vai ter menos dinheiro para fazer algumas coisas, mas a dança também permite outras oportunidades que talvez você não precise tanto desse dinheiro, né? Então você viajou para lá trabalhando, né? Para a Suécia, efetivamente sem gastar tanto, porque você podia trabalhar lá. Isso é incrível. Exatamente, foi uma oportunidade incrível. Então você já falou até do que eu ia perguntar, mas você falou sobre as loucuras, mas sobre antes um pouco, você falou um pouco sobre o legado do BSOE, né? Então eu queria voltar, eu sei que eu estava lá, mas muita gente não, então eu gostaria que você compartilhasse também com eles. A primeira pergunta, eu acho que antes de falar de um legado do BSOE, que você já falou um pouco, né, que o Greenlight, a 1941, são legados do BSOE. Eu diria também que eu até estou com a camisa em homenagem, ó. Cadê? Ó, aí, ó. Uhul. Que Rap Cats, Sugarloaf, né, e que muita coisa que aconteceu posterior ao BSOE são legados do BSOE. Uhum. Mas antes de falar desse legado, que você já tocou um pouco nesse assunto, eu queria fazer a pergunta que você já fez um vídeo para Sugarloaf em algum momento da vida, mas eu queria que você falasse de novo. Como foi a experiência de você estar perto, de dizer assim, eu conheci a Norma, eu conversei com a Norma, eu estava com ela, de ter essa oportunidade de ter tido esse contato com a Norma. Como foi para vocês? Isso é muito incrível, né? Em 2011 eu ainda não tinha essa noção da importância completa da Norma, né? Eu sabia que ela era considerada, né, a rainha do swing, a dançarina, né, original da época e tudo mais, mas o legado da dança em si, de todo o conhecimento, né, que ela tinha para passar para a gente, eu ainda não tinha tanto essa noção. E eu tive a oportunidade de estar com ela no último aniversário dela, né, que foi um convite do Chester, para ir dar aula, eu e a Vivi, para a gente dar aula no festival, que era o festival em comemoração ao aniversário de 99 anos, que infelizmente foi o último aniversário dela. Deixa eu respirar fundo aqui. Momento de emoção. E quando você tem a oportunidade de estar literalmente com uma lenda viva, e você está tomando café da manhã com essa pessoa, ela te contando histórias, te contando vivências, é um tipo de conhecimento que você não consegue ter de outra forma, né?
é um conhecimento de mestre para discípulo, né, que você vai passando, é a tradição oral, né, dessa cultura, dessa dança, dessa vivência. É uma emoção de você ver o que ela viveu e como que essas emoções transformam a vida dela e transformaram a dança dela. Então isso é uma coisa que tem uma riqueza tão profunda que é difícil de explicar, né? Você vivencia isso e você tenta depois transmitir isso para os alunos. Da onde que vem aquela emoção, aquele jeito deles dançarem, essa força, essa alegria? É a vida deles, é a cultura deles, eles viveram isso desde sempre. Toda a repressão social, econômica, que eles descontavam em alegria e vida na dança, isso é uma coisa que é mágica, é maravilhosa e traz o espírito todo da dança, né, pra gente. E que a gente não vai conseguir reproduzir, né? Não vai conseguir reproduzir. Quem conheceu, eles conheceu, né, e a gente vai fazer nosso melhor para passar adiante a história e esse legado, mas, né, infelizmente as pessoas não vão ter a oportunidade mais de conhecer essas lendas ao vivo e sentir, tocar, né, ver a emoção no rosto dessas pessoas contando as coisas, né? Não, foi Então, isso é muito incrível. emocionante. Para quem não teve, sei que até o Silvio respondeu, mas a Anne aqui perguntou o que foi o BSOE. O BSOE foi o primeiro festival internacional, né, grande festival internacional que foi organizado aqui no Brasil. O Fran fazia parte da organização, eu também. Então a gente está contando como foi essa experiência de ter esse primeiro festival e que logo de cara, assim, já com o pé na porta, já veio Norma Miller, que para quem não sabe, foi a última dançarina dos Whites Lindy Hoppers a falecer. Ela era a lenda viva que a gente tinha, a nossa ancestralidade dentro do Lindy Hop estava ali até ano passado. Até maio do ano passado, se eu não me engano, né? Foi. Então, o BSOE marcou muita gente. Para mim, e aí eu queria também, Fran, era a próxima pergunta, na verdade, era como foi para você, porque eu vou explicar um pouco da minha experiência para você falar um pouco da sua. Para mim, eu tive várias, como você falou, né? A gente teve workshop com os argentinos, teve um workshop aqui no Rio com o Elliot e com a Catrine também, um pouco antes do BSOE. Foi onde a gente conheceu o Elliot, que, gente, Elliot não tá na LHC, mas é uma das pessoas mais maravilhosas do universo. E que tem o melhor abraço, até hoje eu ouvi isso e eu compartilho disso. Ele tem realmente o melhor abraço, não tem jeito. Enfim, dito isso, então, para mim, a experiência de poder colaborar e hoje em dia poder dizer isso, e na época estar participando ali, né, da organização e de tudo que estava acontecendo, foi ver as pessoas que, fora a Norma, claro, mas ver as pessoas que estavam famosas no YouTube naquela época. Um exemplo era a Sharon e o Juan, que eles tinham uma coreografia incrível e eram pessoas em que a gente se ligava muito, porque eram pessoas que estavam em alta, né, porque a gente via eles muito no YouTube, e vê-los assim, ó, você esticar a mão e poder tocar neles, você esticar a mão, você poder ver ao vivo o que você via através dos vídeos do YouTube. Então eu fiquei com essa sensação, eu tenho essa sensação muito forte de ter essa possibilidade de ter esse contato com os meus ídolos, dentre aspas, né, hoje em dia mudaram, claro, mas de ter esse contato com o que eu via no YouTube ali ao vivo, pela primeira vez no Brasil. Então, queria que você contasse como foi isso. Talvez você falou um pouco da questão da organização, né? Mas que você contasse como foi a experiência do Francisco Dançarino, que foi o exemplo que eu dei em relação a Sharon e o Juan, de estar no BSOE e de ver aquilo tudo acontecendo, mas tira a visão do organizador. Fala do Francisco Dançarino. Como foi para você ter essa chance toda? O Francisco Dançarino só percebeu o que estava acontecendo no final do festival. Tá? Na hora que minha ficha caiu efetivamente do que estava acontecendo, do que a gente estava fazendo ali, foi na hora que a gente estava no Lapa 40, como é que é o nome? Foi no Lapa 40 Graus. Lapa 40 Graus. Foi o baile principal, né? Que era o baile principal, que a gente ia fazer um grande show. E eu me lembro dessa cena que me marcou, porque eu estava correndo com a organização e eles estavam no ensaio geral, né? Então tava a Norma lá, tava o Chester organizando, né, aquela linha de dançarinos, e aí
né, eu tava lá correndo, tava com a minha pranchetinha, eu sempre organizo com pranchetinha para não esquecer as coisas, correndo com a minha pranchetinha para um lado e para o outro, e na hora que eu passo eu vejo eles ensaiando, e aí eu vejo todos aqueles dançarinos, a Norma ali, e me caiu a ficha, e nada chorão que eu sou, né, a cachoeira, porque foi isso, né, é a sensação de você olhar e falar, aquilo que tá no YouTube é real e tá aqui, a gente trouxe para cá, né? Então, quando você é apaixonado por uma dança, né, você vai buscar isso, né? Já estava a 2011, eu estava há 3 anos buscando, né, conhecimento, tentando trazer mais dessa cultura e da técnica, da dança mesmo aqui para o Brasil, para a gente ter mais conhecimento, para a gente aprender, ter com quem dançar e tudo mais. Na hora que você vê que isso é real e está acontecendo, nossa, foi uma emoção muito grande, porque é isso, são ídolos, são pessoas que você olha vídeo todo dia, são pessoas que, né, você admira como dançarinos e de repente eles estão ali. Foi mágico, né? Foi mágico. E eu também lembro da primeira vez que eu vi um baile, na verdade, que foi na Argentina, né? Eu nunca tinha entrado num baile de Lindy Hop, né? Num baile grande, né? Tinha as nossas reuniões aqui no Brasil, né? E aí em 2011 eu entrei no festival que se chamava Life, que quem organizava era o Gaston Fernandes, que hoje está lá na Espanha, mas é um grande amigo até hoje. E na hora que eu entrei, eu vi aquelas pessoas todas vestidas vintage, dançando Lindy Hop, eu chorei porque eu falei, é real, existe. Eu posso dançar essa Não é dança. loucura da minha cabeça. Não tá só no YouTube, isso efetivamente existe, a gente pode vivenciar essa experiência, né? E aí foi surreal, né? Eu acho que essas horas que caem, essas fichas, é muito legal, né? As outras oportunidades que nem trazer a Dawn Hampton pra cá também, né? Que a gente... Era a próxima pergunta. A próxima... Eu deixo você fazer a pergunta primeiro. Aí eu já falo tudo de uma vez. Que a próxima pergunta era na verdade era outra, mas essa também tá lá no Bololô, então já que você puxou, eu vou puxar o gancho. Tem muita gente aqui só antes falando que caiu cisco no olho, a Maíra falou aqui que surtou, aí depois tomou caipirinha com ela, surtou de novo. Então tem muita gente aqui, e assim como a gente, né, compartilha de alguma forma essa sensação com a gente. Só comentando rapidinho, o meu primeiro baile de Lindy Hop, eu nunca tive, como eu falei, né, todas as oportunidades que eu tive foi oportunidades, eu nunca tive dinheiro, não cheguei aí no Life, porque não tinha dinheiro para ir, e o Life acabou, quando eu tive a oportunidade de ir, eu acabei não indo, eu acabei indo pro Capos e pro 50-50, foi quando eu tive a chance, e não foi um ano ou no ano anterior que não teve Life mais. E, então a minha primeira oportunidade, minha primeira chance de contato com baile foi BSS da vida, e foi aqui dentro do Brasil mesmo, mas a gente já comenta sobre isso. A próxima pergunta era, você falou da experiência da Norma, a gente trouxe a Norma em 2011, como eu falei, já começamos com o pé na porta, foi a Norma Miller e mais 11 professores, se eu não me engano, ou 10. Mais 10, né? Era a Norma mais 10, né? Então eram 11. Então foi professora dessa. Em 2013, porque foi aqui no Rio. Foi aqui no Rio as duas. Em 2013, pra mim, cara, eu amo a Norma. Eu amo... enfim, posso estar cometendo um perjúrio agora, mas eu amo a Norma. Mas pra mim a Dawn Hampton tem um negócio dentro do meu coração que eu já tinha esse negócio dentro do meu coração quando a gente estava comentando sobre quem viria. E aí quando vocês falaram a Dawn e que a Dawn já estava certa, eu já tinha essa dimensão do que era a Dawn pra mim, ela até hoje tem a mesma dimensão ou mais. Então, quando eu vi que ia ser a Dawn, eu falei assim, eu não acredito. Eu meio que dei uma surtada de que ela viria pra cá e de que eu teria essa chance. Acabou que ela também faleceu. Então, eu também tive essa oportunidade. E também estava na organização ainda mais. Mas, ter essa oportunidade de também estar com a Dawn, que também é uma outra lenda, que não tem o mesmo histórico que a Norma, mas, como eu falei, assim, eu amo a Norma, mas a Dawn pesa um pouquinho mais no meu coração. Então, eu queria que você falasse também um pouco dessa experiência. Eu vou pôr isso que você falou na perspectiva que eu olho hoje, né? A Norma é o legado
e é a dançarina do grupo, né, mais famoso da história, é o legado histórico e da dança Ancestral. e cultural, ancestral e tudo mais. A Dawn é o espírito, a Dawn é coração. Então, Perfeito, já sei como eu vou defini-las agora. E a Dawn, pra mim, A Dawn foi a responsável por eu largar a economia e começar a dançar. Né? Esse nível. É minha mãe da dança, sempre considerei minha mãe da dança, porque ela realmente foi a pessoa que transformou a minha vida depois que eu assisti a primeira palestra dela, né? Ela passava uma emoção tão grande para todo mundo, e ela fazia você se sentir tão bem sendo você mesmo dançando, que era incrível. Uma pessoa de um coração enorme e que fazia todo mundo, literalmente todo mundo, conseguir se soltar e dançar. E, né, ela tinha algumas frases que ela sempre falava e sempre né, me pegaram. Né? Uma delas falando dessa parte da dança, que ela chegava: vocês estão aqui no maior festival, no melhor festival, com os melhores professores do mundo, todos sensacionais. Vocês vão nessas aulas e vocês aprendam tudo. Aprendam tudo com os professores, tudo que vocês puderem. Mas aí, quando você chegar na pista de dança, pega tudo isso que você aprendeu, joga no lixo, sente a música e dança. Né? E ela, né, mexia o corpo e era incrível. Né? E você simplesmente... Feel the beat. Feel the beat. E você simplesmente ia, e ela falava com tanta certeza e te mostrava tanto que era possível com o corpo dela, porque você vinha uma senhorinha, pequenininha, corcunda, que tinha dificuldade de andar, e era tipo Mestre Yoda no filme, sabe? Porque aí, de repente, assim, larga a bengalinha, levanta, e aí começa a música, você vê corpo de dança, você vê a música inteira do fio de cabelo à ponta do pé, e ela se mexia com a música e ela dançava, e era absolutamente incrível. Incrível ela dança, incrível. Então ela te convencia que era possível isso, porque, poxa, se ela, né, naquela condição física consegue, todo mundo consegue, né? E ela te pegava na mão para dançar e fazia as pessoas na aula dançarem com ela, improvisarem com ela, criarem a dança na hora. E ela fazia todo mundo se sentir bem. Então assim, um espírito incrível, né? E a outra coisa que ela falou para todo mundo, que ela sempre fala, que foi a frase que me pegou, que não teve jeito, se você acorda de manhã e a primeira coisa que você pensa é em dançar, você já é um dançarino. Aí na hora que eu ouvi ela falando isso, eu falei, Você tomou, aceitou, falou assim, opa, tomei. Peraí. É isso, não... na norma, preciso fazer alguma coisa com relação a isso. A Dawn pra mim é totalmente inspiradora. Totalmente. Mas ter essas oportunidades de estar com essas lendas é incrível. E que a gente não vai ter mais. Então a galera que está chegando... Galera que está chegando, vocês não têm mais essa oportunidade. Então vocês vão ter que ouvir isso da minha boca, da boca do Francisco. Nós somos seus ancestrais agora, aceitem. Aguenta. Para quem tem oportunidade ainda, algumas referências que ainda estão vivas aí, que vale muito a pena conhecer. Então, a Sugar, né? A Bárbara. A Sugar e a Bárbara Sullivan, que são... elas são de outra geração já, de 1950 em bolinha, mas ela já está com 90 anos, mas é uma oportunidade incrível, porque ela ganhou, né, um Harvest Moon Ball, que era uma competição super foda no Madison Square Garden, em Nova York. Então, se tiver oportunidade, né, estejam presentes com elas em algum evento no mundo. E o Chester, que ele também é uma outra história, uma outra pegada, mas ele é um mestre fenomenal, de um coração incrível, que se for 6 horas da manhã, você pode chegar nele e falar, Chester, me ensina esse passo, me ensina essa coreografia, ele vai ficar te ensinando e não vai dormir, e vai ficar com você lá ensinando.
e vai te derrubar de tanto treinar e ele vai estar ainda de pé lá querendo ensinar, dar mais. Acho que é a pessoa mais generosa com relação à dança que eu já vi na vida, porque não tem tempo ruim, não tem momento que ele não queira estar dançando, estar ensinando, estar com as pessoas. O Chester é isso, tem a energia mais incrível no mundo da dança. Ele é completamente maluco, é super difícil organizar festival com ele. Assim, o tanto de voo que ele já perdeu da gente pra vir pra cá, pros festivais. Dá pra pedir música no Fantástico. Dá. Dá conselho. Não, mais de uma vez. Dá pra pedir a música. O Chester, ele acha que ele é mais do que só em relação à dança, né? Ele é uma pessoa que sempre que todo mundo entra em contato com ele, independente das loucuras que é organizar um evento com ele, ele é sempre muito receptivo, ele tá sempre aberto a dançar com você, a te dar um abraço, a dizer um oi, a conversar com você, a trocar uma ideia, a fazer um vídeo maluco. E essa criatura não bebe, gente. Vale de BSOS, essa criatura, às 5 horas da manhã, tava na pista de dança, rebolando até o chão, se deixar. Eu falo assim, menino! Isso ele é uma figura realmente emblemática. Isso com 60 anos de idade, né? A Maíra tá falando aqui que saudade que deu do nosso passado. Sim. Essa conversa tá dando muita saudade do passado. Pô. A gente tem mais 7 minutos ou 8 de live. Passou muito rápido, meu Deus. Nossa, total. Já nem sei mais onde eu estava para perguntar. Bom, para terminar, então, para fechar esses 7 minutos. Agora a gente está no... Enfim, a gente tem assunto para mais umas 10 lives. Talvez a gente volte com o Fran no futuro, porque a gente tem a Maíra comentando aqui. Maíra, você é a próxima. Inclusive, prepara, tá? Anota aí a história que o Fran falou de antes, negócio da escola aí. Já vai anotando aí, fazendo as suas pesquisas, que quando for a sua vez, eu vou te perguntar, tá, amor? Já anota aí. Então vai ter a parte 2, porque a gente tem muita história, juntos e separados, e cada um no seu estado, mas ainda assim juntos. Mas enfim, a gente volta. Tem tanta história engraçada pra gente contar do BSOS. Tem muita história engraçada, muito boa pra contar. A gente vem contar. A gente marca uma parte 2. A gente também ama você. Mas para finalizar nesses últimos minutos, a gente está num momento em que a gente está em isolamento, a gente está em quarentena, a gente está tendo que repensar como a gente... Vamos fechar o ciclo, né? A gente começou com a conversa e vamos terminar com ela. Então, a gente conversou muito começamos a conversa sobre essa questão de como se reinventar durante esse tempo e que isso vai ser propagado para depois que isso passar. Então, eu queria saber de você como você está se reinventando, ou você, ou a 1941 está se reinventando nesse momento, e quais são os projetos para o futuro em relação a essa reinvenção que vai ter que acontecer a partir de agora. Você tem 5 minutos. Beleza. Quando é assim, eu acho que a gente tem que colocar as questões em prioridade, né? Então, como eu falei, né, tem a parte do sonho e tem a parte da realidade. E quando a realidade do mundo vem assim, bruta, você precisa lidar com essa realidade. E a realidade é que a gente precisa ter algum tipo de prioridade financeira. Então, nesse momento, você tem estruturas, as coisas são feitas de estruturas físicas, escola, bar, etc. E é feita de pessoas. Então, nessa hora, você precisa fazer uma escolha do que você quer manter. Né? Então, acho que para todo mundo e para 1941, o mais importante é a gente conseguir manter as pessoas por perto, as pessoas de uma forma sadia, as pessoas se comunicando, e aí, tendo essa prioridade em vista, que são as pessoas, você usar o que você tem a favor nesse momento. Que aí entram as questões tecnológicas, então, em uma semana a gente desenvolveu um aplicativo para ter como conectar os alunos um pouco mais com a escola e com as aulas, e entre eles ficar mais fácil a comunicação. Todos os professores tiveram que aprender a mexer com isso, e eu acho que a gente tem que manter isso mais para frente, né? De projetos futuros, falando como Francisco, né, eu acho que eu estou num limite do que eu consigo abraçar de uma forma... eu acho não, eu tenho certeza. Eu cheguei no meu limite, na verdade, o ano passado, de coisas que eu consegui abraçar e fazer. Então, para ter equilíbrio na vida e não surtar, né?
Eu acho que o limite das coisas para mim tá por aqui, de conseguir manter o que a gente fez e deixar que essas estruturas ajudem a fornecer um crescimento maior para a Novas cena, estruturas. né? Então, E já tem gente me substituindo, graças a Deus, né? Tipo no Rap Cats Fever, nessas coisas. Então, tá chegando uma nova geração. Tem que chegar uma nova geração de dançarinos, de professores dedicados, que vai estudar história, que vai ralar a bunda para ser foda e continuar dançando pra caramba, né? E a gente vai estar velhinho assim, falando com ele. Vai passando o tempo, né? E a gente vai assumindo outras funções e outras coisas na vida que a gente também precisa fazer, né? Então, acho que pro futuro é esperar que a galera chegue com sangue nos olhos aí também para fazer as coisas acontecerem. E então, obrigado, gente, pelo espaço, Cíntia. Muito obrigada, Fran, por ter aceitado ser o nosso primeiro convidado. A gente volta com essa conversa, porque, como a gente falou, tem muita conversa para acontecer ainda entre nós. Se a gente for parar aqui para conversar, vão ser umas 10 horas de conversa. Mas a gente volta para fazer a parte 2. Muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter trocado a conversa. Foi incrível. Relembrar essas coisas foi maravilhoso. Deu até um negocinho aqui no coração. Eu não achei que eu fosse chorar tanto assim, meu. Eu sei fazer isso com as pessoas. Quando eu não choro, eu faço chorar. Mentira. Bom, então eu agradeço também a todo mundo que estava aqui assistindo. Todo domingo a gente vai estar aqui nesse mesmo horário, conversando cada semana com uma pessoa. Na semana que vem a gente já tem o nosso convidado, que vai ser o Fabrício Martins, de BH. Vamos começar com os old-timers do Brasil, tá? Maíra vai chegar também a vez dela, tá bom? Então a gente tá conversando, a gente vai conversar com as pessoas. Na semana que vem é o Fabrício, às 5 horas da tarde, então vai ter mais chororô, não sei. Então, esperamos todo mundo no próximo domingo às 5. E mais uma vez, Fran, obrigada. E a live vai ficar salva. E um beijo para todo mundo. E mantenha-se todo mundo bem. Obrigado a todos por estarem aí e ouvirem as nossas histórias, gente. Mantenham as coisas acontecendo. Um abraço, Fabrício. Te espero, hein? Um beijo.